O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Não podemos nos esquecer, nós temos um pastor pessoal, amigo, presente, que está ao nosso lado em toda a caminhada. Quanto mais nós clamamos por Ele, mais Ele nos abençoa. Ele está perto de cada um de nós, está disposto a nos pastorear, mas precisamos nos submeter à sua vontade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 8, o versículo 1 e o versículo 2. O Senhor Deus me fez ver isto. Eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Deus sempre quis abençoar o seu povo. Nós não podemos nos esquecer que foi Deus que escolheu Abraão e o abençoou, mas o desejo de Deus era que esse povo abençoasse todos os povos da terra. Deus queria que através da sua nação todo mundo conhecesse a respeito do amor de Deus. É a razão pela qual Jesus Cristo nasceu dentro do território de Israel, para que os israelitas fossem os missionários do Senhor. Os israelitas deveriam dizer ao mundo quem era Jesus. Através da sua vida, do seu testemunho, eles mostrariam ao mundo que somente em Jesus é possível a salvação. Mas quando estudamos a Bíblia, nós podemos ver claramente os israelitas não conseguiram cumprir esse papel. Os israelitas foram desonestos com Deus, estavam esperando apenas as bênçãos de Deus, mas não estavam dispostos em cumprir as responsabilidades que Deus esperava que o seu povo pudesse viver. Deus esperava que o seu povo vivesse as verdades, testemunhasse do seu amor. E se eles tivessem feito isso, tenha certeza, o mundo inteiro estaria consciente de que Jesus é o nosso Salvador e de que um dia Ele voltaria aqui a essa terra. Como nós podemos ver no versículo 1 do capítulo que nós temos estudado nessa manhã, quando Deus faz uma revelação ao profeta Amós falando a respeito dos frutos de figos maduros, Deus estava dizendo que o povo estava maduro para ser julgado. Não haveria mais necessidade de esperar um pouco mais para que os seus juízos pudessem cair, porque Deus lá do céu observava os corações dos seus filhos nessa terra e eles estavam endurecidos, eles estavam envolvidos no pecado e não havia nenhuma perspectiva de mudança, de conversão, de arrependimento. Quanto mais tempo Deus desse, mais eles iriam se envolver nos seus pecados e o prejuízo seria para a própria nação. Como nós podemos observar no versículo 3, Deus ainda permanece falando através do profeta Amós do sofrimento que o seu povo passaria. Eles seriam destruídos, muitas vidas seriam ceifadas, quantas pessoas lamentariam, mas muitas não teriam nem oportunidade para chorar ou lamentar. Permaneceriam em silêncio, porque não teria tempo para expressar nenhum tipo de emoção. A velocidade com que os inimigos viriam contra eles iria impedir que eles pudessem expressar alguma coisa. As músicas que eram cantadas no santuário, no templo, uma expressão de adoração a Deus, nesse momento tudo ficaria em silêncio. Ninguém iria expressar nenhum tipo de emoção. Amós capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganosas. Nós podemos observar nesse versículo que Deus estava condenando as práticas religiosas sem haver uma verdadeira entrega a Deus. A religião estava acontecendo apenas por um formalismo, mas não havia uma sinceridade de coração. Adoravam a Deus apenas com a boca, mas o coração estava longe do Senhor. As leis do Senhor se observavam apenas de uma forma formal, mas faziam esperando logo vencer o horário para que pudesse dar continuidade nos seus afazeres,
Aqui nós precisamos parar e fazer uma reflexão para que nós não possamos incorrer no mesmo erro que o povo de Deus no passado incorreu. Vivermos uma vida religiosa apenas exteriormente, sem haver uma entrega do verdadeiro coração. O Deus que nós servimos, ele não apenas vê o nosso exterior, o Deus que nós servimos, ele observa o nosso coração. Se nós cantamos com os lábios, mas se o nosso coração não adora a Deus, a nossa canção não tem nenhum valor. Se nós entregamos as ofertas, mas se o nosso coração também não se debruça diante do altar do Senhor, entregar uma quantia enorme de dinheiro para Deus não faz nenhum sentido. É necessário também entregar o coração. Deus, nesse momento, estava declarando que a razão pela qual os juízos iriam cair sobre o seu povo era porque eles estavam vivendo nessas práticas pecaminosas. Amós, capítulo 8, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei a fome sobre a terra, não de pão, não de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nesse momento, Deus estava reafirmando a respeito dos seus juízos, que o dia do Senhor iria cair sem piedade sobre os seus filhos. Eles estariam em busca de alimento e não encontrariam. Eles buscariam água e não encontrariam. Os próprios pais, em algum momento, iriam matar os seus próprios filhos por causa da fome, porque os inimigos viriam, cercariam a cidade, não deixaria ninguém sair. Como é que eles poderiam se alimentar? Deus muitas vezes permite que os seus filhos passem pelo vale da sombra da morte com o objetivo de mudar a perspectiva de vida, abrir o coração, haver uma verdadeira conversão, haver uma verdadeira entrega, entregar-se a Deus sem reservas. Mas apesar de Deus enviar muitos profetas para advertir o seu povo, não houve mudança na vida dos israelitas. Eles continuaram a insistir nas suas práticas pecaminosas e, por final, houve uma necessidade por parte de Deus de permitir que o seu povo passasse por alguns cativeiros para que eles pudessem compreender que Deus é soberano, que Ele é grandioso, que é Ele que escreve a história do planeta Terra. Querido amigo, toda vez que nessa vida nós damos as costas para o Senhor, nós nos deparamos com o sofrimento, nós nos deparamos com a dor, com a aflição. Toda vez que um filho de Deus que vive nesse mundo se esquece de Deus e não prioriza o Senhor, o final das suas escolhas sempre será sofrimento, morte e dor. Podemos ver claramente isso na história do povo de Deus e podemos ver isso claramente também nos dias em que nós estamos vivendo. Quando Deus abençoa um filho, o objetivo final de Deus não é nos tornar egoístas ou presunçosos e arrogantes. Quando Deus abençoa um dos seus filhos, o objetivo de Deus é que nós possamos abençoar outras pessoas. Isso não aconteceu com o seu povo. Eles acreditaram e passaram a viver apenas para si, enquanto deveriam viver em função de outras nações, anunciar as verdades e mostrar o caminho da salvação. Mas os israelitas se perderam no meio do caminho. Nós corremos o mesmo risco nos dias em que nós estamos vivendo, de nos esquecermos que todas as bênçãos, todas as verdades, todo o conhecimento imaterial que nós temos em mãos, não é para que nós vivamos em função de nós mesmos, mas é para que nós vivamos em função de outras pessoas, daqueles que não conhecem do amor de Deus. Deus não espera que os seus filhos vivam uma religião formal. Deus espera que os seus filhos vivam uma religião de coração, verdadeira, sincera, que expresse um amor sincero a Deus, que sinta a emoção de estar na companhia e o temor de estar do lado do seu Deus. Quando nós vivemos essa verdadeira religião, o céu nos abraça e nos acolhe e nos abençoa. Mas quando nós vivemos de forma diferente, apenas a formalidade da religião, nós não temos a bênção de Deus. Deus nunca irá derramar os seus juízos nessa terra sem que primeiramente Ele envie os seus profetas ou nos advirta dos erros que nós possamos estar praticando. Primeiramente Ele nos adverte, nos orienta, nos mostra o caminho que devemos seguir e nos dá um tempo para que nós possamos nos arrepender, confessar os nossos pecados e viver uma nova vida. Mas quando nós escolhermos permanecer no pecado e não darmos ouvido à voz de Deus, aí então Ele faz o que Ele fez com o seu povo no passado. Ele derrama sobre nós, sobre os seus filhos, os seus juízos. É por isso, amigo, que hoje eu e você nós precisamos nos voltar para Deus, abrir o nosso coração, avaliarmos a nossa vida à luz da palavra do Senhor, confessarmos os nossos pecados e vivermos a nova vida ao lado do Senhor.
Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê as graças de um dia estarmos com o Senhor na eternidade. É o que nós pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.